Pronto. Tá, então o Miguel e a Duda, a gente escolheu o artigo que tem como título Telemanejo de pacientes com Covid-19 isolados em casa, usando oxigenoterapia com ventilação de pressão positiva não invasiva e técnicas de fisioterapia respiratória, um ensaio clínico randomizado. É um ensaio clínico randomizado, cego, de grupo paralelo, e foi publicado online no dia 24 de abril desse ano, de 2021. Os autores, eles são, eu acredito que sejam egípcios, então eu não sei pronunciar o nome. Todos eles se formaram em universidades do Egito. O primeiro, ele é formado em inteligência artificial, o segundo em medicina e o terceiro em fisioterapia respiratória. Então, para contextualizar um pouco o artigo, os autores eles ressaltaram o impacto global da pandemia do Covid-19 nos hospitais e no sistema de saúde, onde ocorreu uma escassez mundial de recursos, equipamentos de proteção e tratamento farmacológico, além de complicações e progressões inesperadas, que levou a uma queda de desempenho de muitos profissionais da área da saúde. E dessa forma, para tentar interromper a propagação do vírus e como uma alternativa para evitar o superlotamento hospitalar, foi adotado o isolamento domiciliar para pacientes com sintomas leves. E daí, por isso, o telemonitoramento desses pacientes se fez necessário. E outro fator que os autores destacam é que existem evidências de que a telemedicina em tempo real em pacientes com infecções respiratórias agudas, apresentou taxas semelhantes de manejo clínico, né, quando comparado a pacientes que são tratados de forma tradicional. E também os pacientes comparecem com maior frequência no atendimento online do que no atendimento presencial. Então, para contextualizar mais o tema mesmo do artigo, os autores relatam que já tem evidências de que a aplicação de pressão positiva não invasiva de 2 níveis nas vias aéreas, ou BIPAP, ele pode reduzir complicações pulmonares e aumentar a pressão de oxigênio pulmonar pela ativação de alvéolos em colapso. Só que essa terapia, geralmente, ela é utilizada como um último recurso no tratamento dos pacientes com Covid-19 que estão hospitalizados, porque pode aumentar o risco de infecção nos ambientes hospitalares, né? E o edema pulmonar, ele é caracterizado por um início agudo de progressão rápida, ela é uma possível complicação do COVID. E existem evidências de que o BIPAP não invasivo ele pode prevenir a deteriorização se aplicado no estágio inicial da doença, impedindo o consequente edema pulmonar por meio de pressão positiva. E também tem estudos no campo da fisioterapia respiratória manipulativa osteopática que afirmam que existem técnicas que podem melhorar a função pulmonar em condições crônicas ou agudas. E essas técnicas elas são direcionadas aos componentes musculoesqueléticos respiratórios, que vão induzir alterações de pressões torácicas essenciais para os processos respiratórios. E essas técnicas elas têm um potencial no alívio das complicações das doenças pulmonares por meio de aumento da mobilidade dos músculos da parede torácica e do diafragma. E, além disso, essas técnicas têm um baixo custo porque elas podem ser modificadas para uso domiciliar auto-aplicável sob uma supervisão remota. Então, dessa maneira, os autores trazem que o objetivo é avaliar e comparar a oxigenometria combinada com ventilação não invasiva com pressão positiva e técnicas osteopáticas de fisioterapia manipulativa, utilizando um sistema de telegestão de saúde que foi aplicado em pacientes com Covid-19 que foram isolados em casa. E também eles avaliaram a satisfação do paciente com o sistema de telegestão da Covid-19. Então, para recrutar esses pacientes, eles realizaram
foi realizado por meio das redes sociais e primeiro eles direcionaram aos pacientes que atendiam os critérios necessários. E posteriormente eles pediram para que esses pacientes convidassem pelas próprias redes sociais outros pacientes. Então, dessa forma, foram selecionados 60 pacientes que foram divididos em 2 grupos, e eles foram divididos por um software de randomização gerado pelo computador, que é o Stats Direct, está escrito ali embaixo no cantinho. Então, para incluir esses pacientes, foram utilizados alguns critérios, como ser classificado como classe 1 na Sociedade Americana de Anestesiologia. Eu não sabia o que era essa sociedade, então eu fui pesquisar, e é um sistema de pontuação clínica que geralmente é feito pré-operatório, para ver as condições do paciente. Outro critério também era o contato com algum caso confirmado de Covid-19 e também estar infectado pelo vírus da Covid e ser determinado isso pela tomografia computadorizada de tórax, mostrando anormalidades típicas. E o paciente tinha que estar com pneumonia no estágio 1 e ser indicado para o isolamento domiciliar. E os critérios para excluir os pacientes da pesquisa foi não ser consistente com o isolamento domiciliar, incluindo as formas de suplementação nutricional, higiene adequada e a aeração do ambiente, pacientes que eram incapazes de lidar com o sistema de telegestão fornecido pelos fisioterapeutas, e falha terapêutica, né? A piora do quadro durante o estudo, que era caracterizado, nesse caso, por uma dificuldade respiratória grave com frequência respiratória maior ou igual a 30 respirações por minuto, saturação de oxigênio menor ou igual a 93% em ar ambiente e necessidade de intubação ou ventilação mecânica. Então, dessa forma, os pacientes eles foram divididos em 2 grupos A e B, com 30 pacientes em cada grupo. E todos os pacientes eles receberam a mesma suplementação nutricional, incluindo multivitaminas e dietas de suporte adequado. Então, os pacientes do grupo A, eles receberam a oxigenoterapia com ventilação BiPAP, utilizando máscara facial AirFit F30, com pressão expiratória positiva nas vias aéreas e expiratória positiva nas vias aéreas de 15/3 centímetros de H2O e fluxo de oxigênio de 5 litros por minuto por fluxômetro de oxigênio, o que era feito por 4 horas por dia. E o grupo B recebeu técnicas de fisioterapia e respiratória e manipulativa osteopática da seguinte maneira. O paciente ele precisava se posicionar em Trendelenburg reverso em decúbito ventral por 4 horas por dia, fazer tração cefálica com duração aproximada por 1 minuto por dia, técnica de energia muscular para músculo escaleno 5 vezes por dia, técnica de elevação das costelas em 5 ciclos para cada grupo de costela, com um total de 15 ciclos e aproximadamente 5 minutos de duração. A pressão rítmica intermitente da área suboccipital, de acordo com a sensibilidade de cada paciente, as técnicas de bomba torácica linfática osteopática com assistência respiratória por 4 minutos, bomba linfática de pedal por 1 minuto e liberação miofacial torácica por 1 minuto e a cúpula diafragmática para 3 a 5 ciclos respiratórios sequenciais. E foi feita uma videoconferência em tempo real entre o paciente e o fisioterapeuta para treinamento, orientação e supervisão do paciente durante a autoaplicação desses exercícios. E todas as técnicas elas foram aplicadas diariamente com uma duração total de 4 horas e 30 minutos. E também para avaliação desses pacientes, foi registrado a cada 48 horas os gases no sangue arterial para oxigênio e dióxido de carbono, além do pH para cada paciente em ambos os grupos.
E também foi registrado a cada 24 horas os sinais vitais, né? A temperatura, frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca e pressão arterial para cada paciente em ambos os grupos. E também foram feitas tomografias computadorizadas pré-tratamento e 14 dias após o tratamento. O telemonitoramento dos sinais vitais, ele foi realizado por meio de dispositivos fornecidos aos pacientes e eles tinham um suporte online contínuo por meio de videoconferências com fisioterapeutas respiratórios especializados. Então, foi desenvolvido um aplicativo para os pacientes anotarem os dados dos sinais vitais, e nesse aplicativo também era possível verificar um plano de monitoramento completo, as intervenções específicas individualizadas para cada paciente, definições de alarmes e indicadores, as configurações do ambiente do usuário do dispositivo do terapeuta e as configurações do ambiente do usuário do dispositivo do paciente. E além disso, o sistema ele fornecia ao paciente instruções por escrito passo a passo, bem como precauções sobre cada procedimento, junto com um vídeo explicativo de como realizar esses procedimentos. E esse sistema também tem uma vantagem, que era o recurso de lembrete automático para ajudar os pacientes a lembrar de enviar os dados a tempo. E essa plataforma ela foi projetada especificamente para gerenciar e fornecer teleatendimento para pacientes de Covid-19 isolados em casa. E os dados nesse aplicativo eles foram coletados e analisados por um servidor que fornecia um feedback para cada paciente. E no final da terapia, o sistema do aplicativo permitiu que cada paciente respondesse o questionário de satisfação pós-tratamento para avaliar a qualidade do novo serviço. E os dados que foram coletados nesse aplicativo, por meio de questionários e das medidas clínicas que os pacientes deviam fazer e registrar, para monitorar se não houve nenhuma deteriorização do quadro clínico do paciente, né? Então, para a identificação adequada dos valores significativos para baixo ou para cima durante a janela de análise, foi usada uma rotina de análise de identificação. Além disso, uma rotina de análise limiar foi usada para comparar os valores aos limiares adaptativos, e os dados nas faixas externas foram definidos por meio dos intervalos de confiança, e qualquer desvio detectado foi sinalizado como uma medição anormal por conta do paciente. Então, sobre os resultados. Como o Ariadne já tinha dito antes, eles pegaram 60 pacientes e dividiram em 2 grupos. De antemão, eu já digo que no grupo B, 4 pacientes foram excluídos devido à falha terapêutica súbita durante o curso das técnicas que foram aplicadas. Então, foi necessário a hospitalização desses pacientes. Então, as características que mais se manifestaram no todo, né, nos 60 pacientes, de 56 foram febre e em 55 dos 60 foram a dispneia. Seguidos de tosse, taquicardia, hipertensão, aperto no peito, entre outros. Seguindo, então, a análise dos resultados mostrou também uma diferença significativa entre os 2 grupos. Então, o grupo A ele apresentou um período de recuperação mais curto do que o grupo B. Então, a gente pode ver a barrinha laranja, né, que é o grupo A, que recebeu o tratamento com a oxigenoterapia com ventilação de 2 níveis, né, a BIPAP. Ele, em 14,9 dias, já tinha se recuperado, enquanto o grupo B, que é a barrinha azul, né, que recebeu as técnicas osteopáticas, respiratórias e a fisioterapia manipulativa, em 23,9 dias, ele obteve a recuperação, né? Seguindo,
né? Na tomografia computadorizada, né, a pneumonia por Covid-19 em estágio inicial, ela apareceu principalmente como opacidade em vidro fosco subpleural menor, bilateral ou menos comumente unilateral nos lobos inferiores. Então, um total de 51 dos 60 pacientes, né, eu acho que até o dado que está no primeiro slide lá, que é 85%, tiveram pneumonia bilateral, enquanto 9 dos 60 pacientes, né, que representa 15%, tiveram o envolvimento pulmonar unilateral. E os casos de envolvimento pulmonar unilateral, eles foram compostos de 6 pacientes que teve o envolvimento do pulmão direito e 3 deles ocorreu o envolvimento do pulmão esquerdo. Vale ressaltar que 2 semanas após a terapia, as tomografias mostraram uma resolução completa nos pacientes do grupo A. Entretanto, nos pacientes do grupo B, as lesões foram principalmente absorvidas em comparação com as imagens que eles tiraram antes da terapia, em 23 de 30 pacientes, enquanto 3 dos pacientes eles não apresentaram piora em comparação com os resultados anteriores da tomografia. Em relação à satisfação pós-tratamento com o sistema de telegestão que foi aplicado, né, para o cuidado da saúde proposto, as respostas elas foram positivas por ambos os grupos, e daí segue as perguntas que foram, tá bem pequeno, mas segue as perguntas ao lado na tabela, que foram questionadas, né? Então, os procedimentos de telegestão foram simples, os procedimentos de tratamento de telegestão foram úteis, e por aí vai, uma série de perguntas aí que os pacientes deveriam responder. Na discussão do artigo, os autores eles comentam que apenas 56 dos 60 participantes, que seria, no caso, somente 93% da população total do estudo, eles completaram o tratamento até a recuperação. E também que os procedimentos terapêuticos eles foram bem tolerados e os sintomas clínicos eles melhoraram significativamente em um período de tempo relativamente curto. Os autores eles também citam que a opção pela telegestão ela proporcionou muitos benefícios ao reduzir a carga de trabalho do especialista. Isso porque o aplicativo ele permitia uma revisão regular de todos os resultados que os pacientes botavam no aplicativo. Então, no grupo A, os resultados desse estudo eles demonstram que o BiPAP não invasivo ele foi capaz de melhorar significativamente o estado clínico dos pacientes infectados com a SARS-CoV-2, que a pressão arterial, a pressão parcial de O2 e a saturação de oxigênio dos pacientes elas foram elevadas em um período de tempo relativamente curto, que a frequência respiratória e frequência cardíaca dos pacientes diminuíram, e também que 100% dos pacientes do grupo A não necessitaram de internação ou intubação, e também não apresentaram nenhuma complicação. Também os resultados desse estudo eles sugerem que a aplicação da terapia domiciliar de oxigênio com BiPAP ela pode melhorar o estado respiratório dos pacientes com a pneumonia de COVID, e também pode melhorar significativamente o status da gasometria arterial dos pacientes. Apesar disso, foram observados alguns efeitos colaterais nesse estudo com a terapia de BiPAP ali, né? Como a irritação da pele e dos olhos, ressecamento orofaríngeo leve, distensão gasosa abdominal leve e dor de estômago. E para reduzir esses efeitos, foi o uso de máscara facial adequada e a prevenção da respiração bucal, e no caso a orientação da respiração nasal, ela se demonstrou eficaz. Em relação ao grupo tratado com as técnicas de fisioterapia respiratória e manipulativa osteopática, a melhora nas tomografias do tórax elas não foram muito diferentes da linha de base, apesar de ter uma melhora significativa nos outros desfechos.
Então, os sintomas clínicos, eles também tiveram uma melhora em um período relativamente curto. O fato de combinar o Trendelenburg com o reverso, com o posicionamento em prono, ele também foi benéfico. A maioria dos pacientes desses estudos relataram efeitos de relaxamento imediatamente após a aplicação das técnicas de tração cefálica e energia muscular para os músculos escalenos. E esse estudo ele também revelou que quanto mais o comprimento dos músculos escalenos mudam por unidade de volume, mais baixa se torna a pressão alveolar. E também as técnicas de bomba linfática torácica e liberação de entrada torácica mostram aumentar as quimiocinas e citocinas dos vasos linfáticos intestinais e torácicos. Em geral, então, observou-se que no primeiro grupo, a ventilação não invasiva promoveu o aumento significativo dos volumes da parede torácica logo após a aplicação, o que pode ser decorrente da expansão passiva. E também se observou que as técnicas de liberação diafragmática manual no segundo grupo contribuíram para resultados positivos do estudo, melhorando na mobilidade da parede torácica imediatamente após a intervenção. Em comparação com as técnicas da fisioterapia, os resultados da terapia com BiPAP, eles foram confirmados como muito eficazes e promissores, e no geral, em relação à satisfação no pós-tratamento nesse sistema de telegestão, as respostas elas foram positivas na maioria dos pacientes e relataram a vantagem em relação aos custos. E os autores, então, eles concluíram que a partir desse estudo, descobriu-se que nos estágios iniciais da pneumonia por SARS-CoV-2, a ventilação domiciliar com oxigênio BiPAP pode reduzir a necessidade de intubação endotraqueal e também que pode ser uma abordagem de tratamento profilático eficaz para evitar a exacerbação da doença e a futura necessidade de hospitalização. Olha, muito interessante esse estudo, muito legal, gostei. Fiquei com uma dúvida, não sei se estava no estudo ou não, se eles falaram, né, se os autores, como que eles fizeram as coletas de gasometria, elas eram diárias? Eu acho que era 48 Sim, horas. era... isso. A cada 48 horas? Isso. Uhum. Então, eles fizeram 2 semanas de terapia, então eles coletaram a cada 2 dias essa gasometria. Isso. Porque no início eles falaram que eles fizeram análise de PO2 e PCO2, né? Então, para fazer análise disso, eles tinham que ter gasometria também. E não sei se no estudo aparece os valores de PO2 e PCO2 também, ou eles não trouxeram isso. Então, prof, tem uma tabela que fala dos registros, né? E daí fala do total de registros enviados. Então, eles enviaram 238 registros. Mas não detalha esses registros. Não. Ele só quantifica, né? Eu também fiquei pensando ali em relação ao BiPAP também, como é que eles fizeram isso, né? Para registrar volume corrente no BiPAP, se eles tinham já esse programinha que era automático. Mas achei bem interessante, uma maneira bem legal da gente poder monitorizar esses pacientes em casa, né? Só as técnicas de osteopatia, elas dependem que o fisioterapeuta tenha formação nisso, né? Então, talvez isso limite ampliar isso para mais pacientes, mesmo que tenha os vídeos explicativos e tudo mais, né? Mas no início da pandemia não foi indicado o uso de ventilação não invasiva, né? O BiPAP para os pacientes com Covid por causa da disseminação do aerossol, mas agora a gente vem observando que
em alguns pacientes tem efeitos benéficos, né? A ventilação invasiva, principalmente nas formas leves, né? Então, esse estudo também comprovou isso. E a possibilidade de usar isso domiciliar é muito legal, né? Então, diminui os custos hospitalares, a necessidade dos pacientes precisarem ir até os locais, né? E esse sistema de telemonitoramento, eu acho que veio muito agregar aí para a nossa profissão. Se a gente, né, tivesse investimentos nessa área tecnológica, eu acho que isso nos ajudaria a monitorar muito esses pacientes, né? Não só na físio, mas nas outras profissões, psicologia, fono, medicina. Então, isso só viria a agregar nos atendimentos. Gostei bem, achei bem interessante a forma como eles conduziram o estudo. Bem legal. Alguém tem alguma pergunta?